Ouvimos com certa frequência de que conhecimento é poder. Possivelmente você já ouviu isso, ou se não ouviu, com certeza vai ouvir. A gente vê tanto na questão da internet, como às vezes com pessoas que a gente se conecta, que dizem que conhecimento é poder, que você precisa ter conhecimento, que conhecimento é poder. Se a gente parar para analisar friamente, a gente deveria se questionar se conhecimento realmente de fato é poder. Por que existem pessoas com faculdades, cursos e que estão desempregadas e muitas das vezes não estão nas melhores condições de vida? Essa teoria veio basicamente de um filósofo, salvo engano, chamado Francis Bacon, que dizia que conhecimento é poder. Tudo bem, ele continua dizendo que desde que utilizado, ele se torna poder. Só que a gente não para analisar, por exemplo, um livro milenar que já está aí há mais de 2000 anos, que conta a história de um homem e de uma mulher que comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal e por isso foram expulsos do jardim. E também esse livro conta que eles comeram desse fruto porque foi feita uma pergunta de uma serpente, muito perspicaz, que perguntou, sobre toda árvore realmente não comereis? Essa pergunta ela revela basicamente o que a gente precisa saber acerca do conhecimento. Essa pergunta, quando a serpente faz para Eva no jardim do Éden, nada mais tem como objetivo de interpretar e de entender qual era o tipo de conhecimento que ela tinha acerca daquela situação. E fatalmente ela demonstrou que nenhum tipo de conhecimento. Comeu do fruto do conhecimento, do bem e do mal, e por isso foi expulsa, porque conseguiu ser enganada pela serpente acerca de que tá tudo bem você comer isso daqui, porque se você comer, certamente você não morrerá e você será igual a Deus ou maior do que Deus. Fez com que Eva não conseguisse perceber que ela já era como Deus, porque ela foi feita à imagem e semelhança. Mas não é sobre Bíblia que eu quero falar, mas eu não poderia deixar de trazer esse exemplo. Napoleão Hill diz que existem basicamente dois tipos de conhecimento: o conhecimento geral e o conhecimento específico. E ele diz também que quando se trata de ganhar dinheiro, de enriquecimento, ou até mesmo de você ter grandes ou boas oportunidades, pouco importa a quantidade ou a qualidade de conhecimento geral que você tem sobre algo. O que realmente determina é o que você resolve especificamente. Precisamos entender que eu e você somos um produto no mercado, não como seres humanos, mas como o nosso trabalho. E esse nosso trabalho, ele vai ser diretamente, ou ele vai estar diretamente ligado, ao quão difícil é de encontrar outro produto igual a o que a gente presta. E normalmente isso vai estar muito relacionado ao tipo de conhecimento que a gente tem. Quando a gente ouve que conhecimento é poder, a gente não para pensar que tipo de conhecimento realmente gera poder, ou é poderoso, ou vai me tornar alguém poderoso. Quando a gente entra, por exemplo, na faculdade, eu te pergunto, o que você aprendeu na faculdade? Você diz, aprendi um monte de coisa, um pouco disso, um pouco daquilo outro. Mas o que de fato você aprendeu? O que de fato faz com que você fala, cara, isso aqui, eu aprendi isso, eu domino isso e eu sou muito bom nisso? Isso tanto é real que quando você faz uma faculdade e você se forma depois de 5, 6 anos, dependendo da faculdade que você faz, aquilo dali basicamente não te dá nenhum tipo de suporte ou de certeza de grande sucesso. Para que você possa melhorar e restringir a sua área de atuação, você precisa se especializar. Logo, a gente pode concluir que o conhecimento, ele não é poder. O conhecimento é poder em potencial. Ele só se torna poderoso quando direcionado, tá? Quando a gente direciona ele com um objetivo e um fim específico. Então, o conhecimento, ele só se torna poderoso quando organizado, direcionado com um objetivo ou com um fim específico. Normalmente, por treinar pessoas que vão para o mercado de trabalho, as pessoas sempre se queixam, que acham, não, eu preciso conhecer mais, mas você precisa verdadeiramente conhecer mais o quê? E muitas das vezes isso cria um grande ponto de interrogação. Ou seja, a nossa busca incessante por um conhecimento que não está organizado, que não está direcionado e que não tem um fim específico, faz com que a gente gaste energia demais para chegar a lugar nenhum.
Logo, a gente se frustra e se pergunta: nossa, eu vi aquela referência, eu vi aquele influenciador, eu vi aquela pessoa que eu tanto admiro dizendo que conhecimento é poder, que conhecimento é poder, e eu estou nessa busca do conhecimento e não consigo ver construção de nenhum tipo de poder a título de resultado. Minha vida não melhorou, minhas finanças não melhoraram, as coisas não, de certa forma, aconteceram com a maneira ou a forma com a qual eu queria. Tudo isso por quê? Porque a gente não consegue realmente ter uma instrução real sobre qual é o tipo de conhecimento que eu preciso desenvolver. Obviamente, dependendo da área que você atua ou o que você pretende fazer, você precisa desenvolver um conhecimento acerca daquilo. Por exemplo, eu quero ser um cozinheiro. Que tipo de cozinheiro? Ah, eu quero ser um cozinheiro de comida japonesa. Então eu preciso ter um conhecimento acerca da comida japonesa. Então, para este tipo de cozinheiro, pouco importa ele querer saber como fazer, sei lá, um prato italiano. Por quê? Porque para ele esse não é o objetivo. Então você consegue entender que existe um lugar para você. Existe o lugar da sua zona de genialidade que fará com que você consiga performar em alto nível a partir do momento que você consegue organizar isso na sua cabeça, ter um fim para aquilo dali, você consegue traçar de fato o caminho que você deseja viver. Eu quero ser médico. Que tipo de médico especificamente? Um pediatra. Eu quero ser um neurocirurgião, eu quero ser um cardiologista. Então, o que vai de fato realmente fazer com que o conhecimento ele seja algo poderoso na sua vida é o como você direciona, organiza e o final, ou seja, o fim daquele objetivo que você determina, se tornar um cozinheiro, um instrumentador, um médico, seja lá o que for. Só que muitas das vezes a gente fala: nossa, você tem que ler livro. Você tem que ler livro. Por quê? Porque você tem que ter conhecimento, você tem que ter cultura. E aí a gente pega livros de pessoas aleatórias que indicam qualquer coisa pra gente. A gente acredita que aquilo dali é muito importante, só que aquilo dali não está diretamente concatenado com os seus objetivos, valores e princípios. Só que foi o fulano que disse que eu preciso ter um conhecimento que vai ajudar a minha vida. Então, quando eu não sei o que eu quero, qualquer proposta me move. Ou seja, qualquer proposta, qualquer promessa tira toda a minha visão e toda a minha energia de onde eu precisaria estar. Por quê? Porque ora você quer ser isso, mas você ouve que você precisa desenvolver tal coisa e que a outra coisa é melhor e logo você muda de direção. Chega lá, você começa a desenvolver aquilo dali. Não, não é isso, é aquilo. Ou seja, o mundo que a gente vive existe muitas promessas e propostas, mas a pergunta é: qual delas é a sua proposta? Qual delas é a sua oportunidade? Qual delas é a sua zona de realidade? Tome cuidado, que nem todo tipo de conhecimento para você é um bom conhecimento. Existem determinadas coisas que você não precisa saber o porquê ou para quê. Você precisa direcionar a sua visão para aquilo que de fato faz sentido para você. Vinícius, mas isso não vai me tornar uma pessoa ignorante? Como assim te tornar uma pessoa ignorante? Não, porque eu preciso assistir o jornal, que eu preciso estar informado. Deixa eu te falar uma coisa. Jornais e centrais de mídia, eles não te informam, eles te dão somente uma forma de como eles querem que você pense a respeito de determinado assunto. E isso a gente muitas das vezes acredita que é ter conhecimento. E não é ter conhecimento. Nada mais é do que a mídia utilizar desse artifício de um controle de uma narrativa para que eles possam manipular os seus pensamentos, comportamentos e as suas decisões. Por isso que, quanto mais claro e mais específico será a sua visão acerca daquilo que você quer, mais fácil será o processo de tomada de decisão. Ou seja, eu quero ir para lá, eu quero ser um cozinheiro de comida japonesa, então eu não preciso aprender sobre macarrão, mas eu preciso aprender sobre tipos de peixe. Eu preciso aprender sobre uma maneira de fazer o arroz para ficar melhor para fazer lá o sushi que eu quero, né? Então você vai precisar direcionar. Então eu preciso entender mais sobre aquela cultura, eu preciso ler mais. Quem são as referências nesse assunto principalmente? Quem são os melhores sushi men, né? Que na verdade não é nem cozinheiro, é sushi men, né? Quem são os melhores? Como que eles usam? Qual que é a faca que ele usa? Qual que é a técnica que ele usa? Então isso sim fará completamente a diferença na sua vida.
Entender sobre qual é o tipo de conhecimento e a zona de genialidade que você quer de fato operar e fazer com que isso seja realmente um ofício que você siga no seu caminho e dessa forma você consiga desviar os seus ouvidos das propostas e promessas que sempre parecem mais tentadoras e melhores do lugar que você está. Só que o lugar que você está precisa ou exige de você que você desenvolva habilidades específicas para que você possa operar na sua zona máxima de genialidade. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, dar o seu like e comentar aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre isso. E até o próximo vídeo, senhora.